Quando você pensa em Antônio Conselheiro, qual o adjetivo vem à sua mente? Maluco? Cruel? Fanático? Ignorante? E se eu disser que nenhum desses adjetivos cabem em Antônio Conselheiro? Amigos, eu confesso que até o início da minha vida adulta, eu tinha um preconceito enorme em relação ao Antônio Conselheiro. Eu via como um maluco de pouca instrução que tinha um discurso magnético apto a atrair pessoas ignorantes. Também o via como um excelente estrategista que tinha infligido diversas derrotas ao exército brasileiro. A bem da verdade, pouca gente conhece com certa profundidade a vida de Antônio Conselheiro ou mesmo os acontecimentos que ocorreram em Canudos. A título de exemplo, no enquete do canal era feita a seguinte pergunta: Cearense era um católico fervoroso que criticava a República por ter separado a Igreja do Estado. Liderou uma comunidade que infligiu diversas derrotas ao exército brasileiro. Estamos falando de... Pois bem, apenas 42% acertaram. A pergunta ela era um pouco capciosa, pois colocava dentre as alternativas o nome de batismo de Antônio Conselheiro e não o nome pelo qual ele é historicamente conhecido. Mesmo assim, o número de acertos eu considerei baixo. E olhe que o público desse canal é muito diferenciado. A bem da verdade, os eventos de Canudo nunca foram bem estudados nas escolas. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio e comecei a estudar os eventos de Canudos, a estudar Canudos para o vestibular, eu usava os livros didáticos que, em regra, são superficiais. Foi quando um amigo meu, que tinha lido Os Sertões, me aconselhou a pesquisar mais. E foi o que eu fiz. E dessa pesquisa, eu pude perceber que eu estava redondamente enganado. Para quem não sabe, a comunidade conhecida como Canudos, ela foi levantada em 1893, perto do rio Vaza Barris. O seu nome, pensado originalmente, era Belo Monte, mas ela era chamada pelos militares e inimigos em geral de Canudos, em virtude de bambus que ali cresciam. Esses futuros algozes também, eles não queriam chamar um local tão odiado por eles simplesmente de Belo. Nessa comunidade, na comunidade de Canudos ou de Belo Monte, como queiram dizer, passaram a viver milhares de camponeses, indígenas e ex-escravos. Eram pessoas desprovidas de recursos materiais e que eram, em regra, exploradas pelos grandes latifúndios que existiam na época. Nesse vídeo, vamos mostrar a cadeia de eventos que levaram à realização de um dos maiores massacres da história do Brasil, onde sequer mulheres e crianças foram poupados. Tudo isso foi retratado no clássico da literatura brasileira chamado Os Sertões de Euclides da Cunha. Antônio Conselheiro não era o seu nome de batismo. Chamava-se Antônio Vicente Mendes Maciel. Nasceu em 13 de março de 1830 em Quixeramobim, pleno sertão nordestino. Gostava de ser chamado de O Peregrino. O que mais se destacava em Antônio era o seu carisma e eloquência, que o faziam capaz de atrair multidões. Quando começou a ser conhecido, era retratado pela imprensa como um fanático religioso e monarquista. Ainda criança, mostrou inteligência e apego pela leitura. Adorava histórias de santos e cavaleiros. Também rapidamente conseguiu conhecimentos de aritmética, latim, francês e de geografia. Os pais de Antônio queriam que fosse sacerdote, pois era uma das poucas formas de ascensão social. Em 1834 morre a mãe e em 1855 o seu pai. Em face dos custos, nunca Antônio conseguiu ir para o seminário, o que enterrou o seu sonho de ser padre. Estudioso, teve, entretanto, que abandonar os estudos para trabalhar num pequeno comércio da família. 2 anos após o falecimento de seu pai, contrai matrimônio com Brasilina Laurentina de Lima, que era a sua prima.
mudando-se no ano seguinte com a esposa para Sobral. Passa a ser professor primário dedicado, sendo muito respeitado na localidade. Inteligente, foi também rábula e escrivão. Para quem não sabe, rábula é uma pessoa que exerce a advocacia sem ter a formação acadêmica. Na época, era possível que não bacharéis em direito exercessem a advocacia em face da carência de profissionais, em face da carência de cursos jurídicos. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil, eles foram fundados apenas no início do século XIX, em Olinda e em São Paulo. Sempre procurando melhores condições de vida, Antônio se muda constantemente. Vai angariando a admiração por onde passa. Inteligente, era uma espécie de conselheiro da população, daí o seu nome. Era visto como sábio, que ajudava quem tinha necessidade. Em 1861, sofre enorme decepção ao flagrar a sua esposa o traindo com um sargento de polícia na sua própria residência. Isso o faz abandonar a vila do Ipu Grande, onde estava estabelecido. Começam aí as suas famosas peregrinações. Visitou os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Foi nestas peregrinações que conheceu o padre Ibiapina, conhecido como o Apóstolo do Nordeste. Ibiapina andava pelo interior fazendo caridade. Esse religioso influenciou muito Antônio, que mergulha no estudo do Evangelho. Concentrando grande conhecimento religioso, Antônio passou a adotar um discurso messiânico contrário à separação da Igreja do Estado ocorrida com a República. Via isso tudo como uma profanação, principalmente a existência do casamento civil. Também se apresentava como contrário à cobrança de impostos. Na época, o governo central autorizou os municípios a efetuarem a cobrança de tributos no interior. Antônio mandou que o povo queimasse todas as intimações de pagamento. Ficava cada vez mais famoso. Mas a fama não impediu que fosse injustamente preso em 1876 na Bahia, acusado de ter matado a mãe e a esposa. A coisa era absurda ao extremo, porque a sua genitora falecera quando ele ainda era criança pequena. É então enviado para o Ceará. Com acusações loucas e não pautadas em provas, acabou sendo libertado e retornando à Bahia. Passou então a recolher pedras para construir igrejas. Logo surgiria a ideia de criar uma comunidade. Em 1874, Antônio e seus seguidores se instalaram perto da vila de Itapicuru. O bispo da região foi incomodado e proibiu os fiéis de assistirem às suas pregações. Em 1877, o Nordeste sofreu com uma das piores secas da história. Inúmeras pessoas perambulavam pelas estradas famintas. Com a abolição da escravatura, muitos deixaram de ser escravos para se transformar em mendigos, engrossando o rol de infortunados. Isso tudo gerou uma revolta social enorme. Bandos criminosos faziam justiça pelas próprias mãos, assaltando fazendas e lugares no sertão. Surgia a chamada ética dos desesperados. Roubar para matar a fome não é crime. Era um caos social. Nesse contexto, uma figura como Antônio Conselheiro teria terreno fértil para angariar seguidores. Onde passava, juntava o povo para construir igrejas e açudes. Começou a ocupar o lugar do Estado. Antônio passou a ser visto como um profeta divino que teria vindo para socorrer os pobres. Em 1893, já tendo inúmeros seguidores, Antônio resolve criar uma comunidade na margem norte do rio Vaza-Barris. Num vale cercado de colinas, constrói casas que veriam a receber os desabrigados. Chamou o local de Belo Monte. Era uma comunidade utópica, onde as pessoas tinham acesso à terra e ao trabalho, sendo os resultados divididos igualmente entre todos. Mais e mais pessoas lá se estabeleciam e a população chegou a 30 mil habitantes, maior do que a grande maioria das cidades da época. Passou a ser conhecida como a Terra Prometida, onde havia rios de leite e os barrancos eram de cuscuz e milho. Antônio escreveu diversos textos de natureza religiosa, os quais eram lidos pelos poucos que sabiam ler, tendo seu teor, na maioria das vezes, transmitido de boca a boca. Essa comunidade se inspirava em ensinamentos de Jesus Cristo, onde a solidariedade estava na essência. Como o resultado do trabalho era dividido, ninguém passava fome
e a comunidade passou a ser totalmente autossustentável. As pessoas se sentiam mais tocadas pelas pregações de Antônio Conselheiro do que pela fala dos padres. Isso incomodou a Igreja Católica. Em 1896 ocorre um episódio que inicia a Guerra de Canudos. Antônio se irrita com um comerciante que não enviou a madeira adquirida na cidade de Juazeiro e que seria usada para a construção de uma igreja. O peregrino ameaça invadir a cidade e tirar a madeira à força. O governo da Bahia resolve então mandar tropas para o povoado. Mas o ataque foi um fracasso. Os policiais notam que não será fácil dominar Canudos em face da determinação dos seus seguidores. E estavam certos. A notícia da derrota chega ao poder central, que resolve agir. Em novembro de 1896, é enviada a primeira expedição sob o comando da República para dominar Canudos. Cabia ao tenente Pinto Ferreira liderar. As tropas são surpreendidas em Uauá por um bando de homens mal vestidos e com poucas armas, mas incrivelmente determinados. Foi um combate corpo a corpo terrível. O vigor dos homens de Antônio surpreende a tropa. Quando o oitavo morre, os militares se retiram com medo de mais baixas. O que parecia fácil, na verdade, ia ser bem mais complicado. Do lado dos peregrinos, foram mais de 150 mortos. As perdas, entretanto, não diminuíram a determinação de defender a todo custo o vilarejo. Pouco mais de um mês depois, tem início a segunda expedição contra Canudos. Nessa, houve uma verdadeira derrota do exército que saiu com a moral abalada. Cada vez mais, a determinação daqueles maltrapilhos parecia clara. Outro problema surgia. Com as duas retiradas, o exército acabou deixando armas pelo caminho que foram prontamente confiscadas por Antônio Conselheiro. Ou seja, a cada nova investida infrutífera, Canudos ficava mais forte. Em 1897 tem início a terceira expedição. Essa era comandada pelo prestigiado coronel Antônio Moreira César, famoso por cortar as cabeças de maneira impiedosa dos seus adversários. A ordem era acabar com Canudos de qualquer jeito. Não deveria haver misericórdia. O problema é que a Guerra de Canudos não era convencional, mas típica de guerrilha, e o coronel não estava acostumado a esse tipo de luta. Antônio manda os seus homens esquecerem os demais militares e concentrarem esforços para tentar matar o coronel. Resultado, o militar acaba sendo abatido a tiros certeiros, deixando a tropa acéfala. Pois bem, houve outra debandada militar. Nessa incursão, muitos armamentos e munições foram apreendidos pelo pessoal de Antônio Conselheiro. A fama de santo e invencível dele se espalha pelo Nordeste e, digamos, até mesmo pelo Brasil. Isso, sem dúvida alguma, era um perigo para a República, que passou a temer que esse tipo de conflagração se espalhasse por todo o território brasileiro. A República, o governo, tinha que acabar com Canudos de qualquer maneira. E tinha que acabar de maneira total. Tinha que ser um exemplo. Não deveriam deixar pedra sobre pedra. Uma nova expedição foi preparada, muito maior e com armamentos pesados. Em 5 de abril de 1897 tem início. A meta é eliminar totalmente Canudos. Era uma questão de honra para o exército. As lutas são ferozes. Os membros da comunidade são bravos, mas é difícil competir com canhões. Dia a dia, muitos ficam feridos, inclusive Antônio Conselheiro. Em 22 de setembro de 1897, morre Antônio Conselheiro, possivelmente em face dos ferimentos e de uma forte diarreia. Os seus homens estavam fracos e debilitados, e pior, agora sem um líder. Em 5 de outubro, Canudos cai. No final, havia apenas 4 pessoas lutando. Um velho, 2 homens e uma criança. Todos estavam doentes e fracos. O exército procura desesperado por Antônio Conselheiro. Quer vingar-se dele. Entretanto, só encontram o seu corpo. Mesmo assim, o desenterram e cortam a sua cabeça, que é levada para Salvador para fins supostamente científicos. O arraial é completamente destruído. Não houve piedade. Até crianças foram massacradas. A casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim,
hoje é vista como mal assombrada. Acredita-se que há espíritos de antigos seguidores de Antônio no local. Fala-se também em tesouros escondidos. Muitos historiadores defendem que o governo central procurou vender, passar para as pessoas a imagem de Antônio Conselheiro como um lunático. Isso foi proposital, de acordo com alguns historiadores. Isso porque, se você passa a ideia que ele era um fanático religioso impossível de se conter, fica de certa forma mais fácil desculpar o massacre que foi perpetrado em Canudos. O que se sabe ao certo é que Canudos resistiu e resistiu muito. Foram mobilizados mais de 12 mil soldados vindos de diversos estados brasileiros. E esses soldados tiveram muita dificuldade para vencer um bando de pessoas determinadas. É isso aí, pessoal. Valeu!